O que eu devo fazer para salvar a minha alma? As Aventuras do Peregrino. Distribuição BV Filmes. Versão brasileira Audionews. Pilgrim's life to lead, to walk upon the way that leads to Hama Books, o bloco de livros no Gibify. Se você caiu aqui de paraquedas no Gibify, saiba que Gibify é um podcast dedicado a gibis. O problema é que a gente se aventurou em descobrir as bibliografias, os livros citados em A Liga Extraordinária. Por isso, criamos o bloco de Chama Books para falar de livros. Por isso, saiba que você pode opinar, pode comentar, pode compartilhar, seja para falar mal, seja para falar bem, porque aqui é tudo feito com amor. Essa é a mensagem de hoje. Amor do livro O Peregrino, de John Bunyan, que vai estar linkado no link, no post deste podcast, caso você ainda não o tenha lido. Pois bem... Mantenha essa luz em seu olhar e caminhe diretamente para ela. E irá avistar o portão, no qual, quando bater, será avisado do que deverá fazer. Entre nesse estreito portão, pois largo é o portão e amplo é o caminho que leva à destruição. E muitos haverá que nele entrarão. Pois o portão é pequeno e estreito o caminho que leva à vida, e poucos são aqueles que o encontram. Descansar agora aí do teatral, porque, gente, eu acho que eu preciso fazer um disclaimer, né? Essa leitura não foi, assim, das melhores, porque eu não sou um cara de religião, eu não sou um cara de espiritualidade, e esse livro é total espiritual, é total religioso, e eu já vou explicar. Mas antes, John Bunyan, um autor do século 17, gente. Ele escreveu essa parada em 1600 e tanto. A biografia de John Bunyan já é muito interessante. É um cara fudido do século 17. Foi preso, a filha tinha muitos problemas, era um cara cheio das paradas. Foi preso ainda por ser padre itinerante, né? Foi ser padre num lugar que não podia ser padre e foi preso. Então, é um cara, assim, bem interessante de você acompanhar a biografia. Cara, eu acho que deve ter lido uns 5 livros na vida e foi escrever esse peregrino na prisão, onde ele disse que realmente foi iluminado pelas escrituras sagradas, etc, etc. Pois bem... Uma vida que não tem fim. O livro nos fala que não haverá mais lágrimas e nem tristezas, e que os santificados nos saudarão com amor, pois todos caminham ao lado de Deus. É, meu amigo, eu estou tão feliz em ouvir essas coisas que você disse. Venha, vamos encurtar nossa viagem. O peregrino vai contar a história de um senhor, que aqui no Brasil a gente chama ele de cristão. Saiba que a gente aqui perde um pouco, né, da alegoria, porque no inglês está o Christian, né? O Christian, né, é um nome super comum lá na Inglaterra, Estados Unidos, e ele realmente significa cristão. As nossas traduções preferiram traduzir por literal, né? Em vez de jogar para o nome ideal, que é Christian, né? Acharam que era melhor traduzir para o cristão, para que a mensagem esteja ali bem estampada. Mas do que se trata? Cristão é um cara que está vivendo a sua vida com a sua família. O problema é que ele começa a sentir um fardo em suas costas, um fardo na sua alma. E ele tem um sonho, que um cara diz para ele, ó, você tá muito ruim no pecado, a tua cidade vai ser destruída, você tem que fugir daí, cara, senão você vai ser dizimado. O que é o começo do livro. O cristão, ele avisa todo mundo, mas ninguém o acredita. Ele sabe que todos estão sujos do pecado, inclusive ele, e eles têm que ir embora. Ninguém acredita e ele sai correndo, fugido. Todo mundo pede para ele ficar, mas ele não dá bola. Ele vai-se embora.
Só desse começo, minha gente, a gente já vê que é uma alegoria da alegoria de Sodoma e Gomorra. Uma história realmente religiosa sobre cidades pecaminosas que foram purgadas por Deus. Aqui ia acontecer de forma semelhante, né? Mas essa pessoa, o cristão, ele está muito mais interessado na sua jornada do pecado, né? E ele abandona todo mundo. Algumas diferenças do mito original de Sodoma e Gomorra, claro. Nessa pequena início, dois caras tentam ir atrás dele. Um cara se chamava Rígido e o outro cara se chamava Flexível. Quando eles alcançaram o cristão falou: cara, a gente tem que ir embora, não vai dar, não vai dar. O Rígido fala assim: cara, você é muito maluco, tô fora. E ele volta. O Flexível fala assim: sério que você teve esse sonho? Cara, acho bom eu te acompanhar um pouco. Estão entendendo onde esse livro quer chegar? O cristão está em uma jornada para limpar seus pecados. E a jornada aqui não é espiritual, ela vira realmente uma jornada física. A peregrinação dele para limpar sua alma, para limpar seus pecados, vira uma quest de RPG que ele tem que se enfurnar neste caminho para que seus pecados sejam limpos, para que ele chegue no final, né, onde será limpado seus pecados. E os outros personagens são parte dessa alegoria, são os desafios espirituais encarnados em personagens. Por exemplo, esses dois do começo, né? Toda jornada espiritual vai passar por desígnios rígidos e outros desígnios flexíveis que vão permitir você ir junto aos desígnios cristãos, aos desígnios da alma. Então, entende? Ele está personificando todas as etapas ou passagens que a alma levaria para chegar no preceito cristão de iluminação total. Tanto que o ponto final dessa jornada, né, seria a cidade prateada onde você recebe a iluminação do Pai, né? E isso, minha gente, eu acho que é talvez o resumo muito abrangente, assim, o que resume, e é um bom resumo, né, porque tudo é assim. Por acaso afastou seu caminho da paz a seu próprio risco? Está tentando rejeitar a Deus, o mais elevado? Eu oro para que preste mais atenção nas coisas que lhe digo. O senhor Esperteza do Mundo e seu amigo, o senhor Legalidade, são falsos guias. Há esperança. Então eu posso agora voltar e tentar chegar ao portão? Meus pecados encontrarão perdão? Seu pecado é grande. Porém, com boa vontade, o homem ao portão o deixará passar, pois ele tem o amor de todos os homens. Mas tome cuidado, para não virar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, depois dessa parte, vai ter um pântano, né? Nesse pântano, o Flexível vai ficar com medo, porque ele é flexível, mas o problema é que ele não é corajoso. Então ele fala: pô, você não me falou de pântano, então eu tô vazando de volta pra minha cidade. Você é maluco. Então, de novo, o cristão, ele fica sozinho, entende? Então, o cristão vai passar por várias etapas. Depois desse pântano, vai ter também, ele chega num monastério, onde vai ter o evangelista, que é o cara que ele tinha sonhado. O evangelista vai meio que passar, assim, as diretrizes para a jornada dele, né? Quase que as armas que ele vai ter que conjecturar para conseguir chegar na cidade iluminada. E ele alerta alguns dos perigos. Não todos, mas alguns. Então, para quem já tá pegando a parada do RPG ou até do D&D, você tá vendo que tá formando-se uma aventura. Com os heróis, tem o treinamento, que você recebe até as suas armas, e os outros personagens vão seguir arquétipos. Geralmente, arquétipo é aquele linha de raciocínio de um personagem onde você bate pronto e você consegue já identificar ele. Aqui, o John Bunyan, essa pra mim é a melhor parte desse livro. Eu comecei falando mal, né? Mas já tô falando bem porque essa parte eu achei muito interessante. Quando na literatura, quando você trabalha arquétipo, quando você sabe usar muito bem esse arquétipo, ele fica muito bom, ele fica muito bem encaixado. O John Bunyan aqui, ele reduz o papel do arquétipo a uma característica. Não é um alinhamento entre o caótico, o evil, o injusto, o malvado, né? Você não alinha
com preceitos de comportamento. Ele realmente reduziu o personagem a uma característica. É o rígido, é o flexível, é o descanso, é o objetivo, é o super confiante, é o medroso. Entende? Todas essas outras personagens que aparecem no meio da jornada são características personificadas. Então o arquétipo aqui é muito bem empregado quando ele reduz a esse papel. O que eu achei inacreditavelmente legal, tá? Por exemplo, tem uma parte na jornada que ele realmente está vendo o autoconfiante vai na frente dele, não espera por ele. Ele e o esperançoso ficam para trás. Aí, quando ele vê, o autoconfiante caiu num buraco, porque ele não estava vendo mais. Anoiteceu, ele não reduziu o passo, ele caiu num buraco, armadilha. O problema é que ele é capturado por um gigante. Eu até esqueci o que o gigante representava, mas era alguma coisa em relação ao capitalismo, porque ele defendia a sua propriedade privada, e como ele tinha o detento do direito da propriedade privada, ele tinha que punir os caras que invadiram a sua propriedade privada, e é um gigante. Ou seja, gente, é uma high fantasy epic que tinha gigante torturando o cristão numa masmorra. Dito isso, o cristão, ele lembra de um dos seus ensinamentos, e disso ele consegue conjurar uma chave do seu peito, o seu coração. Quando ele lembra dessa mensagem cristã, sai uma chave que consegue libertar ele sai das portas e consegue fugir dessas masmorras do gigante. Entende? É tão fantasioso quanto o Senhor dos Anéis, é tão fantasioso como qualquer outra aventura de RPG. O problema é que, propositalmente, John Bunyan reduz isso a jornada do herói a pequenas coisas, a pequenos Deus Ex Machina, porque era o objetivo dele. Nossa, eu usei Deus Ex Machina aqui, mas eu acho que foi muito pertinente ter usado isso, porque realmente são soluções vindas de um Deus, das mensagens divinas, né? E isso ele tem que fazer em todos os outros desafios. Tem até aquela passagem da Bíblia, né, que é muito famosa, que eu vou andar no vale do desespero e eu não temerei nada, pois eu tenho o seu nome. Tem tudo isso nessas alegorias, né? Com esperança viva, o cristão recém-nascido se preparou para prosseguir para a cidade celestial. Em breve, ele testemunhou a insensatez, a indiferença, a presunção de 3 homens que dormiam. E por causa de sua recente experiência de felicidade e paz pela libertação de seus pecados, ele se sentiu mais ansioso para acordá-los de sua sensação de falsa segurança. Fiquem sóbrios, fiquem vigilantes, porque seu adversário, o demônio, tem um leão que urra andando à solta em busca de quem possa devorar. Vá embora, eu quero dormir. O ponto que eu não gostei, né, que talvez seja, né, a minha personalidade, que eu tava comentando no começo do podcast, é que eu realmente não vejo muita graça nessas alegorias religiosas. Então, pra mim foi um livro cansativo, porque, ai meu Deus, lá vai ele ter uma iluminação divina que vai fazer ele uma pessoa melhor, né? E isso vai até o final, então isso me cansou um bocadinho, sabe? Que o final não é assim um final grandioso. Ele realmente chega lá na cidade, todo mundo recebe as suas devidas recompensas, né? O loot ali da dungeon, todo mundo recebe o seu loot, né? O que eu achei bem legal, assim. Mas ele termina nisso. E a jornada, eu acho que talvez aqui realmente a jornada é bacaninha, porque tem todos esses desafios travestidos de alguma coisa fantasiosa, né? Daí é a parte que eu realmente gosto. Fora isso, foi também uma parada bem bacana de ler, né? Porque O Peregrino é um clássico europeu. Dizem, né, as mazelas que, tirando a Bíblia, talvez seria um dos livros mais lidos na Grã-Bretanha, na Europa, né? Por se tratar desse livro fácil, onde toda uma criança consegue ler aquilo ali e apreciar essas coisas fantasiosas, e o adulto talvez se veja, né? Pelo menos o adulto religioso se veja nas provações religiosas e espirituais que todo mundo passa. Mas era isso que eu tinha para dizer sobre O Peregrino. O que você acha que eu devia falar? Faltou alguma coisa aí? Porque é uma jornada bem longa. Muita gente o critica, né, desse começo, né? Tipo, o cara abandonou a família. E isso não é nem nosso, né? Não é sendo
anacrônico, né? Não é um preceito novo. Já em 1600 ele recebeu várias críticas, né? Dizem, como assim o teu personagem principal vai abandonar a família, né? Não tem nada a ver e tal. Então, sim, é um livro passível de críticas, mas nessa parte eu até não me importei muito, porque eu entendi que ele tinha esse objetivo mesmo de embarcar nessa jornada épica, religiosa e alegórica. Fora isso, minha gente, a gente se vê no próximo Chama Books. Alô. Qual é o seu nome? É Cristão, e eu gostaria de descansar aqui essa noite, pois soube que este lugar foi construído pelo Senhor da Montanha. Entre, abençoado pelo Senhor. Eu o levarei até minhas irmãs Prudência, Piedade e Caridade. Esta casa foi construída para aqueles como você. Meu jovem, por que você deseja tanto ir ao Monte Sião? Porque lá no Monte Sião eu espero ver aquele que morreu na cruz. Dizem que lá não há morte, e lá eu irei habitar com todos aqueles que amam o Senhor. Você tem mulher e filhos? Sim, eu tenho, mas eles não quiseram vir comigo, embora eu tenha orado a Deus para que iluminasse seus corações. Pois devem saber o quanto são caros para mim. Aquela é a terra, bom homem. Você chegará àquelas montanhas e lá você verá os portões da cidade celestial. Coloque toda a sua couraça divina. Permaneça firme e use seu cinto de lealdade e a verdade. E tendo colocado placa de bronze de justiça, e tendo equipado seus pés com a preparação para o evangelho da paz, e acima de tudo,